Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, não? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? E, e aí hoje vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre a biosfera, tá? E a gente teve várias aulas, né, referentes à litosfera, à atmosfera. Então a gente vai agora ver como fica tudo isso junto, né? Então, a biosfera, né, como a gente vê aqui, né, eu coloquei uma foto, né, de um planeta Terra, né, e a gente visualiza todas essas coisas juntas, né, dá uma sensação de um todo, né, tá? E aí, o que seria biosfera, né? Para a gente começar, a palavra biosfera, a gente pode dividir ela em duas partes, né? A primeira, bio, que está relacionado à vida. Então, bio, ela significa a palavra bio. Toda vez que vocês verem uma palavra começando com bio, está relacionando bio à vida, tá? Esfera seria da esfera terrestre, tá? Biosfera, então, seria todos os componentes vivos relacionados, né, à vida, os todos os componentes vivos que estão na Terra, tá? Só que ainda nesse meio do caminho, quando a gente fala de biosfera, a gente fala também dos outros componentes que estão relacionados à vida, tá? Seja a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, que como a gente já estudou, seja os componentes de hidrosfera, que estão na Terra, que estão relacionados à vida também, né? As diversas formas de vida que a gente vê na Terra e está relacionado à nossa vida, tá? A litosfera, que também está relacionada à vida, tem relação com a vida, né? Assim como outros fatores bióticos e abióticos que estão aí nesse meio ambiente e acaba relacionando. Então a gente diz, quando a gente fala de biosfera, a gente não atém só a parte de componentes vivos, mas também todas as partes que estão relacionadas a esse ser vivo, seja a luz, seja a temperatura, seja o ar que nos envolve, que seriam componentes abióticos, pedras, sol, tipo de solo, tudo isso está relacionado à vida. Então a gente reúne a biosfera, acaba falando, acaba trazendo, né, todos esses componentes juntos quando a gente vai falar de biosfera, tá? Então, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, tá? É um conceito de ecologia e relaciona tanto a litosfera, hidrosfera e atmosfera. Vamos incluir, né, na biosfera todos os organismos vivos que vivem no planeta, é, além das partes de fatores bióticos e abióticos, como eu comentei já. Então, a biosfera é uma região do planeta que contém um conjunto de seres vivos, no qual a vida é permanentemente possível, possui uma estrutura complexa e uma composição continuamente variável. Cada região do planeta possui aspectos particulares de luminosidade, relevo, clima, vegetação e água, tá? E entre outros fatores também que estão aí tornando possível a manutenção da vida. É um grupamento de todos os elementos naturais que favorece e dão condições para a manutenção de vida no planeta, tá? E é também onde vão acontecer as interações entre os seres vivos e esses com os elementos naturais em diferentes lugares do mundo, tá? Então, a biosfera, ela inclui todos os ecossistemas, desde os que estão nos mais altos cumes no mais alto cume da montanha, como no fundo do mar, então de 10 metros de altura até 10 metros de profundidade. Então, e nesses diferentes ambientes, né, a gente vai visualizar também condições
variáveis, tá? Então, seja no fundo do mar, né, que tem baixa luminosidade, ou seja, baixa quantidade de luz, seja no alto da montanha, onde o ar é mais rarefeito, ou seja, tem menos partículas de gases, né, naquela região, como a gente viu isso mais profundamente quando a gente estudou sobre a atmosfera, tá? Então, na biosfera, a gente vai ter todos esses componentes: ar, água, solo, luz, né? E vai perceber também que esses fatores estão diferentes, apresentando-se de forma diferente em cada região, tá? Mas sempre estão relacionados à vida, tá? E aí a gente, para começar a falar um pouquinho sobre os ecossistemas, né? Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho, a gente começando a falar sobre esse assunto, né? A gente vai observar em toda a extensão da biosfera que há diferença, justamente por conta dessa diferença de luz, de temperatura, né? A gente percebe também uma variação, uma diferença na vegetação, no clima, índice de precipitações, ou seja, índices de chuva, quantidade de chuva que está chegando naquela região. Tem lugar que chove todo final de tarde, como a floresta amazônica. Então, a gente percebe que há uma variação aí na temperatura. Há uma variação, na verdade, de todos esses lugares, né? Então, como há uma variação dessas estruturas, desses fatores, há também diferentes ambientes. E a gente encontra diferentes ambientes e, portanto, diferentes ecossistemas, tá? Os ecossistemas ainda podem sofrer influência humana, que é determinante às vezes, para um ecossistema, né? O humano, ele muda muito a característica de um ambiente, né? A gente já sabe dos efeitos que nós causamos no planeta, né? Vai desenhar, então, espaços, né? E aí a gente vai, né, como um bom ser humano, a gente nomeia, né? Cientista, pesquisador, nós humanos temos sempre estamos nomeando, né? Então, dando nome às coisas, né? Então, a gente, conforme as características, a gente vai nomeando, tá? Ecossistemas, então, naturais que a gente pode observar, que são bosques, florestas, desertos, prados, rios, oceanos, entre outros, tá? E também tem os ecossistemas artificiais, né? Que são os construídos pelos humanos, né? Açudes, aquários, plantações, entre outros, tá? E a gente também tem que considerar que há ecossistemas terrestres, que a gente acaba que visualmente a gente tem um maior estudo, tem uma maior compreensão, né? E tem os ecossistemas aquáticos, que a gente não tem tanto essa compreensão, mas também há ecossistemas aquáticos que também são estudados, tá bom? E aí, para a gente falar um pouquinho desse ecossistema, então a gente observa que a biosfera, tá? É uma zona, mais a zona superficial da Terra, forma a ecosfera, tá? É possível, então, associar todos os ecossistemas num só, de enormes extensões, que é a ecosfera, e também a gente é capaz, né, de delimitar as várias zonas climáticas, né, ecossistemas característicos, e aí a gente vai dividir isso como a gente já conhece como biomas, tá? Caracterizados também pelo fator latitude, então de latitude também aí. Então a gente vai definir os biomas, tá? E em cada bioma a gente ainda é possível delimitar em ecossistemas menores. Então a gente faz como a ecosfera, é uma coisa maior, e aí a gente vai reduzir, né, dentro da ecosfera, que é toda a camada da superfície da Terra, de ambientes, seja ecossistemas aquáticos ou terrestres, a gente vai dividir, separar em ambientes menores, conforme as suas características, né, de latitude, luminosidade, temperatura, tipo de vegetação, tá? Então a gente vai dividir em biomas.
e vai caracterizar aquele bioma, tá? E ainda dentro de biomas, a gente consegue ver outros ecossistemas menores, tá? Então, para a gente perceber, então, antes de tudo, a gente vai separar em biomas, tá? Então, o que é um bioma? É um conjunto de vida vegetal e animal, tá? A gente às vezes fala em vida, lembra logo dos bichinhos, mas a gente não pode se esquecer que a parte vegetal é fundamental aí na caracterização desses biomas, tá? Então, ele é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetações constituídos em uma região, tá? E aí é relacionado também com as condições geoclimáticas, né? E uma história de alterações compartilhadas. Então, um bioma, a gente vai nomear aquele bioma, né? Conforme a sua característica geoclimática, a história das suas alterações, tá? Então, aí a gente vai conseguir definir o tipo de bioma tundra, taiga, floresta, caducifólia, tá? Ou florestas deciduais temperadas, floresta tropical, floresta pluvial, floresta latifoliada, campos, desertos e savanas. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, do que a gente viu. Então, como a gente consegue observar a tundra, taiga, floresta tropical, campos, savanas, desertos, tá? E aí, a gente não vai mais além, porque eu quero montar agora uma outra aula, que a gente tem no nosso Brasil vários biomas, né? Com características variadas, né? O Brasil é bem grande, então tem várias características particulares, né? E aí permite que a gente tenha uma grande biodiversidade. Mas o que é biodiversidade? Eu já falei, você sabe uma parte. Bio é vida, diversidade. A gente vai continuar essa aula, tá? No próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e cuidem-se, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente, fiquem com Deus.